Qual o risco para o excesso de gordura visceral? Mas antes de responder, se inscreva no canal, deixa o like e compartilha, porque é muito importante para a continuidade dos vídeos. Vamos ao que interessa, ao conteúdo da videoaula de hoje. O que é gordura visceral? Como avaliar a gordura visceral? E qual o risco para o excesso de gordura visceral? Primeiro ponto, quando a gente fala de gordura, existe uma certa confusão. Tem gordura intramuscular, gordura subcutânea, gordura perivascular e gordura visceral. A gordura visceral também é chamada de gordura intraabdominal, porque ela está localizada dentro da cavidade do abdômen e próxima de importantes órgãos, intestino, próxima do fígado. E essa gordura ela vai se infiltrando, porque ela é uma molécula que gera hipertrofia. Se você tem muita gordura no fígado, isso tem uma doença, o nome de uma doença, esteatose hepática. Além disso, a gordura visceral ela tem uma relação muito alta com inflamação. Inclusive, ela é o gatilho para várias doenças cardiometabólicas, como AVC, as valvulopatias, diabetes, obesidade. Quando eu falo de obesidade, principalmente obesidade central. Por isso que a gente deve monitorar e avaliar a gordura visceral. Ela é um gatilho para várias doenças coronarianas e cardiometabólicas. Esse paper é a nossa base da videoaula de hoje. Inclusive, eu vou deixar ele disponível lá no canal do Telegram. Ele foi publicado na Lancet, na renomada Lancet. E eles fizeram aqui uma diretriz, um guideline, um posicionamento sobre gordura visceral, aterosclerose e risco cardiometabólico. Olha que curioso essa imagem. Ela foi retirada do próprio paper, tá, gente? A gente vai observar aqui dois pacientes. E apesar da antropometria deles ser completamente diferente, isso às vezes gera uma certa confusão quando a gente utiliza de maneira isolada o IMC. O paciente A, se a gente for observar, ele tem 67 anos, IMC dele de 25, sobrepesado. Olha a quantidade de gordura visceral, 2,58 litros. E quando a gente compara com o paciente B tem um IMC muito maior. Olha o IMC dele, 30, obesidade grau 1. Olha a quantidade de gordura visceral, 0,88. Por isso que a gente tem que avaliar a gordura visceral de maneira independente do IMC. Às vezes, quando você não faz uma avaliação coerente, pode gerar um viés de interpretação. Você olha, o IMC dele está alto, então ele obrigatoriamente tem gordura central, muita gordura visceral. Nem sempre é isso. Por isso que eu costumo avaliar de maneira independente a gordura visceral e explicar isso para o paciente. Agora a pergunta, tudo bem, eu já entendi que a gordura visceral ela é um problema, é o gatilho para as doenças e que ela independe do IMC, mas como que eu iria avaliar o Odilon? Simples, tem vários métodos, desde padrão ouro até métodos indiretos, mas eu vou falar primeiramente dos principais, que você vai encontrar que tem baixa margem de erro, alta reprodutibilidade, que é o DEXA, que é o raio-x de dupla energia, a tomografia computadorizada e a ressonância magnética. Só que são métodos caros, inviáveis para a prática clínica do profissional de educação física, do nutricionista e até mesmo do médico. Afinal, não é toda a clínica que tem uma ressonância, uma tomografia computadorizada, são métodos caros e ainda são inviáveis. Nesse caso, o paper da Lancet fez algumas sugestões, trabalhar com os indicadores antropométricos, porque eles têm uma correlação com a gordura visceral. Vou repetir, correlação. Você não vai estimar a gordura visceral. É uma correlação entre dados antropométricos e gordura visceral. Então, eles sugeriram aqui a circunferência da cintura, a relação cintura-estatura, relação cintura-quadril. Olha que interessante aqui, o diâmetro do abdômen no plano sagital apresentou uma alta correlação. É um paquímetro específico para você estimar o diâmetro do abdômen. Normalmente, quanto maior, mais gordura visceral. Essa última análise aqui, essa última variável, é bem interessante, que a gente chama de cintura hipertrigliceridêmica. O que é isso, Odilon? Isso está na diretriz brasileira de diabetes e é o seguinte: quando o teu paciente tem hipertrigliceridemia, normalmente acima de 150 miligramas por decilitro em jejum, triglicerídeo, ou triglicerídeo alto, acompanhado de uma circunferência de cintura elevada, a gente chama isso de cintura hipertrigliceridêmica. E essa cintura hipertrigliceridêmica é o gatilho para o acúmulo de gordura visceral e o gatilho para a esteatose hepática.
Tanto é que eles colocaram aqui na diretriz, olha aí, o que é a cintura hipertrigliceridêmica? Quando o paciente tem uma circunferência de cintura, homem acima de 90 e mulher acima de 85, acompanhado de hipertrigliceridemia. E a principal frase do paper foi a seguinte: a cintura hipertrigliceridêmica ela aumenta em até 85% o risco de gordura visceral. Tanto é que quando eu recebo um paciente, normalmente eu solicito previamente o exame de sangue e dentro desse exame de sangue tem lá o lipidograma. Então eu avalio o triglicerídeo. Se ele tiver o triglicerídeo elevado e uma circunferência de cintura elevada, o risco de ele ter gordura no fígado aumenta, bem como o risco de uma disfunção do metabolismo da glicose. E aí você vai ter que fazer o monitoramento desse paciente. E qual o risco de para o excesso de gordura visceral? Com base naquele paper da Lancet e em outros artigos, olha aqui, resistência insulínica, distúrbio do metabolismo da glicose. Além disso, a gordura visceral está associada com processos inflamatórios. Então, aumenta ali resistina, proteína C reativa, TNF, que é o fator de necrose tecidual alfa, ela é o gatilho para pré-diabetes e diabetes, disfunção do metabolismo da glicose, resistência insulínica, resistência à leptina. Por isso que esse paciente normalmente ele é hiperfágico, ele demanda muito tempo para ficar saciado por conta da resistência à leptina. É o gatilho também para as doenças coronarianas, cardiovasculares, olha aqui, hipertensão, valvulopatias, arritmia, você tem que monitorar. É um gatilho muito forte também para as doenças respiratórias, a apneia do sono, a DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, até com a saúde mental, olha que eles colocaram aqui. Disfunção cognitiva, demência, muito importante você avaliar isso também no paciente idoso. E também em outros quadros clínicos aqui, como osteopenia, osteoporose, tem uma relação com a redução da DMO, que é a densidade mineral óssea, e os pacientes que fazem terapia retroviral, paciente portador do vírus HIV, naturalmente ele já tem uma tendência a ter maior acúmulo de gordura visceral e você também deve monitorar. A principal mensagem para a gente levar para casa é a seguinte, deixei 3 aqui. A gordura visceral deve ser avaliada de maneira independente do IMC. Segundo ponto, a cintura hipertrigliceridêmica aumenta o risco de gordura visceral. O que é essa cintura hipertrigliceridêmica? É o triglicerídeo elevado e a circunferência de cintura também elevada. Não menos importante, a gordura visceral é o gatilho para várias doenças, doenças cardiometabólicas, disfunção cognitiva, resistência à leptina, resistência à insulina, osteopenia, osteoporose, por isso que nós devemos avaliar. Galera, se vocês tiverem dúvidas, coloquem nos comentários. Eu espero ter ajudado. Um forte abraço e até a próxima.